Já há alguns meses nós estamos orando e oramos aqui na igreja pelas eleições, pelo nosso país, já cantamos muitas músicas, mas hoje eu não quero falar sobre isso não, nem sobre política, nem sobre nada disso. Ali jacta est, a sorte está lançada. E eu quero falar de algo que tem a ver com o sacramento da mesa do Senhor. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 33. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 33 até o de número 38, aquele momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Mas eu quero destacar, e eu quero que vocês leiam comigo, a parte A do versículo 34, ou seja, a primeira parte do versículo 34. Vamos lá? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos, essa é a cena da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo um momento extremamente ofensivo a Cristo, um momento horrendo, um momento despótico, usado para com o Filho de Deus. E no momento da crucificação, nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou as chamadas 7 palavras, que na verdade não são 7 palavras, talvez o melhor seja dizer 7 frases. 7 frases. Porque ele disse muito mais do que 7 palavras, mas convencionou-se dizer 7 palavras. A crucificação de Jesus, ela surge num contexto de ódio, embora eles estivessem todos comemorando a festa da Páscoa. A Páscoa é uma palavra de origem hebraica que significa passagem. Era a festa da passagem. Por uma semana os judeus festejavam a festa da passagem. E a festa da passagem, ela comemora, ela festeja, ela celebra a ação portentosa de Deus quando passou sobre a terra do Egito, e pelo ato portentoso de Deus, ele providenciou a redenção, a salvação, a libertação do povo que estava na terra do Egito. Portanto, a festa da passagem, a festa da Páscoa, a festa do Deus poderoso, todo-poderoso, que passou sobre a terra do Egito, dando o livramento, a libertação. Era para comemorar isso. E no entanto, em meio a esta festa, eles estão com um ódio tremendo, dizendo: crucifica este homem, tira a vida deste homem. E em meio a aclamações: crucifica-o. E nesse contexto ainda exibindo uma preferência por um malfeitor.
pedindo a libertação de Barrabás. Então esse é o contexto da crucificação do nosso Senhor Jesus. Mas não para aí. Os evangelhos, eles tratam sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E 1/3 dos evangelhos trata especificamente sobre a semana do sofrimento, da morte e da crucificação e da ressurreição de Jesus. 1/3 dos evangelhos. O que aconteceu naquela semana da morte de nosso Senhor Jesus? Ele foi preso. Ele foi preso injustamente. Ele foi acusado inocentemente. Ele passou por vários julgamentos na sua última semana. Passou pelo julgamento do sumo sacerdote de Anás e depois de Caifás, que por sinal são aparentados um do outro. Ele passou pelo julgamento dos mestres da lei. Ele passou pelo crivo, pelo julgamento do governador Pôncio Pilatos. Ele passou pelo julgamento do rei Herodes. E ele passou novamente pelo julgamento de Pilatos, sobre o qual ele foi condenado. Naquela semana ele foi esbofeteado. Ele foi açoitado com um chicote romano, feito com couro de animais, entrelaçados com pedaços de ossos, que era para perfurar, e com chumbo, que era para causar hematomas. E ele foi chicoteado naquela semana. E todo ensanguentado e machucado, ele também foi ridicularizado, porque o colocaram um manto sobre o Senhor, uma coroa sobre a cabeça, e disseram: aqui está o vosso rei, e expondo o Filho de Deus ao ridículo. Era isso que eles queriam. Mas também não é só isso. Ele foi obrigado, depois de todo esse sofrimento, a carregar sua própria cruz, possivelmente uma trave, uma madeira transversal que seria usado na sua própria crucificação. E era natural que naquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor, ele caísse com o peso daquela trave. Ele precisou que um homem chamado Simão Cirineu viesse ajudar a carregar aquela cruz. Chamamos esse caminho da via sacra. E por fim ele é crucificado com pregos sobre as suas mãos, sobre os seus pés, com uma coroa de espinho, com uma placa dizendo em 3 idiomas: olha aí o rei dos judeus, em grego, em hebraico, em latim. Era a festa da Páscoa, tinha gente de toda parte, a fim de ridicularizar o Filho de Deus. E por 6 horas ele fica suspenso na cruz do Calvário. No momento que ele está na cruz, ele traz a nós 7 frases. A primeira delas é conhecida como uma palavra de perdão: Pai. Depois de tudo isso, ele diz: perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eu penso que se nós estivéssemos no lugar de Cristo, depois de tudo isso, a gente ia dizer: Pai, extermina-os, manda fogo do céu, acaba com todos eles. E Jesus disse: perdoa-lhes. Eu queria tratar desta noite sobre essa palavra de perdão, e trazer alguns ensinamentos para a nossa vida. O primeiro deles, meus queridos irmãos, é que o perdão de Jesus cura a alma, porque era nós que estávamos lá crucificando o nosso Senhor, era nós que estávamos ridicularizando, era nós que estávamos afrontando o Filho de Deus com os nossos pecados, e é sobre nós que Ele dispensa o seu perdão. Pai, perdoa-lhes. O perdão de Cristo é uma cura para a alma. Calvin Miller, no seu livro As Profundezas de Deus, ele conta a história da Segunda Guerra Mundial, quando um soldado nazista está hospitalizado à beira da morte,
e um dos enfermeiros é um judeu. E Calvin Miller coloca que este homem, esse soldado, esse nazista, chamou aquele judeu e disse àquele homem: eu tenho que confidenciar, eu tenho que me confessar com você. E aquele judeu se aproxima e ele diz: eu tenho que pedir perdão para você, porque se eu não pedir perdão a um judeu, eu não posso morrer em paz. Se o perdão daquele judeu causava paz no coração daquele homem, imagine o perdão de Cristo, como não cura nossa alma. Pai, perdoa-lhes. O perdão de Jesus, meus queridos irmãos, é a cura para a nossa alma. É claro que Jesus aqui diz: eles não sabem o que fazem. No início da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, aliás, ele vai dizer a mesma coisa: se vocês soubessem quem vocês estavam crucificando, na verdade jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Isso está no capítulo 2, versículo 8 da carta aos Coríntios, a quem Paulo chama de o Senhor da glória. Talvez Jesus tenha dito àquela multidão, talvez Jesus tenha dito aos soldados romanos que estavam ali ao pé da cruz, ou talvez a ambos. Fato que Jesus cumpre a profecia de Isaías 53, que diz que ele intercedeu pelos seus malfeitores. Isso ele fez. Pai, perdoa-lhes. Uma coisa interessante nesse texto, não sei se vocês perceberam, que logo em seguida aqui, versículo 34, estão com a Bíblia aí aberta? Diz assim, olha: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ponto final, certo? Aí vem então, vírgula. Notaram o que está aí na frente? Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Enquanto Jesus estava na cruz, fizeram um bingo, fizeram uma jogatina, disputando quem ficaria com os bens de Jesus, quem ficaria com a sua veste. E diante daquilo, e certamente os soldados ouvem: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. E no Evangelho de Mateus, capítulo 27, diz que um dos soldados, vendo a escuridão, vendo o tremor de terra, ouvindo as palavras de Jesus, disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Tenho por mim que os soldados foram os primeiros a escutarem, mas, enfim. Mas o perdão de Jesus traz cura para a alma. Verdadeiramente era filho de Deus. Nos Estados Unidos, um homem, no dia do seu pagamento, foi lá receber o pagamento. Ele trabalhava numa estrada de ferro. E ele recebeu o seu dinheiro, botou no seu bolso, foi para sua casa. Quando ele chega na sua casa, não tem ninguém, está lá, a família tinha saído. Isso há muitos anos atrás. E um homem da vizinhança, um rapaz da vizinhança, sabendo que aquele dia era o dia do seu pagamento, resolveu pegar um rifle, uma arma, uma espingarda, para tirar o dinheiro daquele homem. E ele então foi, aproximou-se da casa, e olhando pela janela, olhando que não tinha ninguém na vizinhança, ele atirou naquele homem. E ficou ali, olhando para ver se ninguém percebeu o tiro, e ele se aproxima daquela casa. Quando ele olha pela janela, ele ouve aquele homem orando e dizendo: Pai, perdoa por este homem que atirou e fez isso na minha vida. Aquele homem foi preso, e foi esse o testemunho que ele deu diante do tribunal, dizendo que quando ele ouviu aquele homem ensanguentado orando a Deus, pedindo perdão por a pessoa que havia atirado nele, aquele homem disse: eu não tive coragem de entrar na casa,
e eu nem mexi naquele dinheiro. Se isso causou tamanha espécie no coração daquele homem, imagine o perdão de Cristo. O perdão de Jesus cura a alma. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E quando nós não recebemos, não nos apropriamos desse perdão que Ele dispensa sobre nós, quem sofre é a nossa alma. Quando nós não buscamos a Cristo e buscamos o seu perdão, quando não reconhecemos, Davi diz no Salmo 51, enquanto eu me calei, eu senti os meus ossos envelhecendo. Era a dor da sua própria alma. Mas o perdão de Cristo é o perdão que cura a alma. Outro pensamento baseado aqui na primeira palavra da cruz, a palavra de perdão, é que o perdão de Jesus conserta relacionamentos. Conserta relacionamentos. Quando, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os japoneses, ainda que um país pequeno, e atravessa todo o mundo para guerrear contra um grande país, um país poderoso que foi os Estados Unidos, no ano de 1941 eles pegam e vão bombardear o ataque conhecido como ataque a Pearl Harbor, e o capitão que dirigiu aquela ação de guerra, 25 anos mais tarde, ele voltou a Pearl Harbor e ele pediu perdão. Pediu perdão aos americanos, às famílias, e ele levava no bolso uma Bíblia. E o que ele disse? Quando eu fiz aquilo, eu não conhecia o Evangelho de Jesus. Olha o que o perdão de Deus faz. O perdão de Jesus conserta relacionamento. Ele foi consertar um relacionamento. Ele foi pedir perdão. Jesus está crucificado depois de sofrer aquela semana. Está na cruz do Calvário, suspenso ao total em torno de umas 6 horas. E o seu primeiro pronunciamento é dizer: Pai, perdoa-lhes. Palavra de perdão é uma palavra que cura nossa alma, é uma palavra que conserta relacionamentos. Um dos casos que mais me impressionou foi em 2006, quando um atirador entrou na escola de uma comunidade Amish, uma comunidade religiosa no estado da Pensilvânia, onde a maior comunidade vive. Os Amish são religiosos, são cristãos, não são a favor da violência e nem da tecnologia, da modernidade. Eles ainda andam e vivem no século XVII, com carroças, sem internet, sem telefone, sem nada. Um atirador entrou na escola deles, matou 5 crianças. Um negócio terrível, terrível. 2006. Naquele mesmo dia, veja só, ouçam só, naquele mesmo dia, pessoas daquela, e também o atirador tirou sua própria vida depois disso, Naquele mesmo dia, pessoas da comunidade Amish foram até a casa da viúva e dos filhos daquele homem assassino, e foram lá para dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui para dizer a você e a seus filhos que nós perdoamos aquele homem. Diz que aquela mulher viúva caiu em lágrimas e disse que aquilo que ela recebia naquele momento servia de cura para ela e para os seus filhos. Então veja só que o perdão, além de curar a alma, ele conserta relacionamentos, porque eles não ficaram odiando aquela mulher com seus filhos, uma viúva, e aquela mulher viúva e seus filhos não precisariam também
maneira alguma, muito menos odiar aquela comunidade. Faz uma questão de uns 2 semanas, meus queridos irmãos, 2 ou 3 semanas, foi traduzido para o português um livro chamado A Menina da Foto. Foi publicada pela editora Mundo Cristão. A menina da foto é aquela menina que no Vietnã, quando houve a guerra em 72, uma guerra química, foi tirada uma foto de uma menina que está correndo nua, junto com primos e irmãos. Essa foto rodou o mundo. Rodou o mundo. E a menina da foto esteve aqui em São Paulo. Ela, que mora no Canadá junto com seus filhos. Ela escreveu um livro sobre a sua vida, sobre a guerra química, sobre a vida no Vietnã, sobre uma guerra que ceifou mais de 2 milhões de vietnamitas. Conta no seu livro sobre partes do seu corpo que foram queimadas, da nuca e do braço esquerdo, queimados por substâncias químicas. Mas nesse livro, ela fala dos seus medos, ela fala dos seus traumas, ela fala das suas lutas, e ela revela o segredo que a fez superar toda a dor, de não sentir nenhum ódio pelos americanos, ou seja lá por quem quer que seja. E ela coloca aqui: o segredo é a fé em Cristo Jesus. Esteve aqui em São Paulo, no livro chamado A Menina da Foto. Então, o perdão de Jesus conserta relacionamentos. Por isso que nós precisamos do perdão de Cristo. Ele cura a alma, mas Ele também conserta a nossa vida. E por fim, meus queridos irmãos, o perdão de Jesus tem a ver com a nossa salvação, obviamente. Se não é a cruz de Cristo, se não é o fato de Cristo levar e carregar os nossos pecados, nós não teríamos salvação. Porque Deus desconhece qualquer outro caminho que não seja Cristo Jesus, por Ele determinado na eternidade. Eu sei que todo mundo conhece, mas eu vou falar de novo. A primeira vez que eu li foi num livro chamado Como Alcançar Vida Longa e Feliz. Era um livrinho pequenininho, do reverendo Adão Carlos Nascimento, um livro muito bom. Mas o que eu quero falar não é como alcançar uma vida longa e feliz. Meu assunto não é esse. Foi quando ele fala lá que os psicólogos, eu sei que vocês sabem disso, já ouviram algumas vezes, né? Fala que passam pelo nosso pensamento 10.000 pensamentos por dia, né? Uma coisa astronômica. E o reverendo Adão Carlos Nascimento, ele coloca assim: desses 10.000 pensamentos, quantos pensamentos são errados? Quantos pensamentos são pecaminosos? Eu não trouxe minha calculadora, mas eu vou tentar fazer um cálculo aqui. Digamos que de 10.000, apenas 3 pensamentos sejam ruins por dia. Apenas 3.000, de 10, hein? Que eu acho que tem que ser mais santo do que os anjos dos céus para acontecer uma coisa dessa. Se eu tiver apenas 3 pensamentos pecaminosos por dia, eu estou dizendo todos nós, tá? Em um ano, você tem que multiplicar isso por 365 dias, porque a menos que você não peque no feriado, em sexta-feira santa e sei lá o que, sábado, domingo, final de semana, não tem isso. Se você multiplica isso, e eu não sou bom de matemática, mas eu já fiz aqui, deu 1.095 maus pensamentos por ano. Agora vamos fazer uma conta básica, bem por baixo. Se você morrer com 50 anos, 50, então para mim falta 2 anos. Veja só, com quantos pensamentos pecaminosos eu vou chegar no reino dos céus? Fiz a conta. 54.750 pensamentos amaldiçoados, pecaminosos, ruins. Acha que, fazendo uma brincadeira agora, que São Pedro vai abrir a porta do paraíso, não?
Vamos tirar São Pedro. Acha que é permitida a nossa entrada no reino dos céus, diante da santidade de Deus? Só é possível por causa da cruz de Cristo. Porque se Ele não tivesse carregado esses 54.750 pecados sobre si, na cruz de Cristo, eu jamais poderia entrar no reino dos céus. Então o perdão de Cristo, além de curar a alma, além de consertar os relacionamentos, tem tudo a ver com a nossa salvação, é a causa da nossa salvação. Por isso o apóstolo Pedro fala assim: o amor, o perdão encobre uma multidão de pecados. Está lá o apóstolo Pedro. E é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é um perdão a qual nós merecemos, porque nós não merecemos o perdão de Deus. Somos pecadores. Temos afrontado a Deus a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se portar, porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Manchamos muitas vezes a imagem de Deus, que já é manchada por causa do pecado. Insultamos a santidade de Deus. No entanto, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o perdão que cura a alma. Esse é o perdão que conserta relacionamentos. E esse é o perdão que tem a ver com a nossa salvação. E é isso que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite, antes de participar da ceia do Senhor. Nós vamos agora comemorar, meus irmãos, celebrar a ceia do Senhor. E o que é que nós vamos celebrar aqui agora? O perdão de Cristo. Quando nós tomamos o cálice, nós não estamos tomando sangue, nós estamos pegando o vinho, o suco de uva, mas lembrando-nos do sangue do Cordeiro, que perdoa os nossos pecados. Quando pegamos o pão, nós estamos levando o corpo de nosso Senhor na cruz do Calvário. Então nós estamos o quê? Comemorando o perdão e a salvação que vem da cruz de Cristo.